gente, na sala de hoje revisão. É revisão para que vocês consigam relembrar as regras da língua portuguesa que nós trabalhamos até agora, as regras gramaticais, certo? E possam, dessa forma, resolver as provas de vocês. Bom, os assuntos que nós veremos hoje são os assuntos que vão cair na segunda avaliação de vocês, nessa parte, tá? Que é o capítulo 1 e 2 do livro de vocês. Nós trabalhamos bem compassadamente, bem esmiuçadamente. Eu tirei as dúvidas de vocês em relação ao que ficou pendente na compreensão de vocês em relação ao substantivo e adjetivos. Sendo que nós já trabalhamos no primeiro capítulo, né? Não tão aprofundadamente a dos nomes e das características desses nomes, que no caso é o substantivo e os adjetivos. Antes de tudo, nós vamos relembrar aqui, de forma bem simples, as classificações dos substantivos, certo? Nós temos o substantivo primitivo, aquele que ele é o nome original, ele não vem de outra palavra, que no caso nós trouxemos o nome pedra, e o substantivo derivado, que tem origem em outras palavras. Enquanto primitivo vem de primeiro, então é como se fosse o primeiro nome, o nome principal, certo? Aquele que não vem de outras palavras. O derivado, vocês já devem ter ouvido essa palavra em matemática ou em qualquer outro lugar. Derivado, deriva, vem de outra coisa. Então, ele tem origem em outra palavra. Ou seja, se pedra é primitivo, qual seria o derivado de pedra? Pedreiro, pedraria, empedrado e assim por diante. O substantivo simples é aquele que tem apenas um núcleo, um nome, uma palavra. Possui apenas um elemento. Gente, preste atenção. Mas professora, e a locução substantiva? E aí? Porque a locução, nós sabemos que é uma preposição mais o substantivo. Tem o valor de apenas um substantivo? Então, é o substantivo simples, tá bom? Então, o substantivo simples é aquele que possui apenas uma palavra, tá bom? E o composto possui mais de uma palavra. Por exemplo, guarda-roupa, girassol e assim por diante. Simples, um. Composto, duas ou mais palavras com apenas um significado, um sentido, um nome. O substantivo comum é aquele que designa seres de forma genérica, certo? Nomes de coisas comuns, copo, colher, livro e assim por diante. E o próprio designa seres específicos e são sempre concretos, tá? Maria, Portugal. Lembrando que o substantivo próprio começa sempre com letras maiúsculas, porque designa uma particularidade. Ele é particular de alguém ou de algum lugar. É o nome desse alguém ou o nome desse lugar, desse país, desse estado, dessa cidade. Então sempre vai começar com letra maiúscula. E o substantivo concreto? O substantivo concreto é aquele que nós podemos pegar, que tem existência própria, aquele que nós podemos ter contato, né? Por isso que é concreto. Então, seres de existência própria, como padre, político, carro, árvores, etc. E o abstrato, por sua vez, é aquilo que são conceitos de existência dependente, aquilo que depende de uma outra pessoa, de uma outra coisa para existir, como sentimentos, desejos, etc. Nesse caso, beleza, fricção, tristeza, amor, raiva, ódio, tudo aquilo que não é palpável. Nós sentimos, né, gente? Nós sentimos, são sentimentos, mas não é palpável. Você não pode tocar o amor, você não pode materializar o amor fora de
algo que você possa amar ou fora de você. Então é aquilo que precisa de uma existência. Ele é dependente de uma outra existência, o que não acontece com concreto. Eles são seres de existência própria. Eles existem e eles coexistem sem estar em outro lugar com outra pessoa. E o substantivo coletivo é a ideia do conjunto. É um grupo, é o nome de um grupo de determinada coisa. Por exemplo, a alcateia é o coletivo de um conjunto de lobos. Molho é o coletivo de um conjunto de chaves. E assim por diante. Bom, nós trabalhamos, certo, nessa unidade, nos capítulos 1 e 2, os gêneros e os números dos substantivos, os gêneros e os números dos adjetivos. Então, nesse caso, nós já vamos entrar num resumo. Gente, isso aqui é para que vocês relembrem. Está tudo nos vídeos, nos primeiros vídeos de língua portuguesa, está tudo lá, está tudo no site, certo? O que eu trouxe para vocês é para que vocês rememorem, para que traga de volta a lembrança do que nós estudamos, certo? Por isso está bem resumido. Então, os gêneros dos substantivos, nós temos os substantivos uniformes e nós temos os substantivos biformes. Uniformes é aqueles que apresentam apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Por isso que é uni, tá? E o gênero, gente, gênero de qualquer palavra fala sobre o feminino e o masculino, quando você pode variar para o feminino ou para o masculino. Nesse caso, dos uniformes, ele vem de ou seja, uma forma, certo? Aí nós temos 3 classificações. Os substantivos uniformes epicenos, eles se referem a animais, são diferenciados pelas palavras macho e fêmea. É muito simples. Os epicenos são substantivos uniformes que nomeiam bichos, nomeando-os, diferenciando-os em macho e fêmea, certo? Por exemplo, cobra. Não existe cobra e nem existe o cobro. Existe cobra macho, cobra fêmea. Percebam que o substantivo cobra não mudou, por isso ele é chamado substantivo uniforme. E como necessita do macho e da fêmea para diferenciar o sexo, né, do animal, ele é epiceno, certo? Ele é um substantivo epiceno, só nomeia animais, certo, gente? Apenas animais que precisam da palavra macho e fêmea após o substantivo. Tatu macho, tatu fêmea e assim por diante. Substantivos uniformes sobrecomum refere-se às pessoas, apenas um gênero para masculino e para o feminino. Ele é uma criança feliz, ela é uma criança feliz. O sobrecomum, ele é a mesma coisa, ele não muda, não tem macho, não tem fêmea, não tem nada. É apenas uma palavra e não há mudança, não há concordância do artigo, não há mudança de nada. Prestem bem atenção no exemplo do sobrecomum. Ele é uma criança feliz, ela é uma criança feliz. Percebam, mesmo usando ele ou usando ela, não haverá nenhuma mudança no substantivo. Esse é o substantivo uniforme sobrecomum, aquele que permanece com a mesma forma, independente de ser feminino ou masculino. E o comum de 2, gente, prestem atenção. E o comum de 2 é o que precisa do artigo para definir o gênero do substantivo. Artigo é aquele que define o substantivo, certo? O, a, os, as, uma, uns, umas, certo? Preste atenção. A estudante, o estudante. A aluna, o aluno. Nesse caso de aluna e aluno, nós temos as duas formas, certo? Mas eu preciso do meu diferencial.
Prestem atenção, segurem só a questão do estudante nesse caso aqui, para que vocês não se confundam, tá bom? Então, a estudante, o estudante, certo? Comum de 2. Eu preciso do artigo para saber se eu estou falando do gênero feminino ou do gênero masculino. Então, lembrando, substantivos uniformes, uma forma. Uma forma para os animais é chamado substantivo uniforme epiceno. É quando eu coloco macho e fêmea para saber a diferença do que eu estou falando. O sobrecomum é aquele que tem apenas uma forma geral. E o comum de 2, o que precisa do artigo feminino a ou do artigo masculino o, porque a palavra continua a mesma. O substantivo é uniforme, ele tem uma forma. Ok. E os substantivos biformes, se uni é uma forma, bi são duas formas, certo? Então eu tenho os biformes, aqueles que têm uma palavra para o masculino e uma palavra para o feminino. Nós estamos falando de substantivos, tá bom? Então nós temos um substantivo para o masculino, um substantivo para o feminino. Por exemplo, pai, mãe, homem, mulher, amigo, amiga, doutor, doutora, professor, professora. Todas as palavras que possuem feminino e masculino, diferentes umas das outras, são chamadas de substantivos biformes. Bom, aqui nós temos as flexões do número do substantivo. Prestem bem atenção nessas regrinhas, nós já falamos nas aulas anteriores. Eu trouxe para vocês por uma questão de resumo mesmo. Então, o que eu preciso que vocês entendam é que a flexão de número é quando você transforma do singular para o plural ou do plural para o singular. Singular é quando se refere a uma pessoa e plural ou lugar, tá? Uma pessoa ou lugar. E plural é quando eu me refiro a duas ou mais pessoas, ou lugares ou coisas, certo? Preste atenção nessas regrinhas para um efeito de conhecer melhor como usar as finalizações, certo? Bom, aqui nós temos o plural dos substantivos compostos, como você faz para, no caso, acrescentar o simples acréscimo do S, no caso, compostos sem hífen, você vai sempre acrescentar o S. Então, essas regrinhas que eu trouxe para vocês já estão nos vídeos anteriores. Eu quero que vocês deem uma lida com calma, certo? Só para vocês terem uma ideia de quais palavras vocês vão colocar no plural. A primeira, a segunda, enfim, assim por diante, beleza? Bom, flexão e gênero dos adjetivos. Gente, os adjetivos são aqueles que caracterizam, qualificam, especificam o substantivo. Lembram disso? Então, se eu tenho a cadeira branca, branca é característica da cadeira. Então, eu estou dando uma característica ao substantivo cadeira. E branca, nesse caso, assume a forma de adjetivo. Então, da mesma forma, nós temos aqui os adjetivos biformes, duas formas, e os adjetivos uniformes ou comum, de dois gêneros, aqueles que possuem apenas uma forma, assim como no substantivo, ok? Então, os adjetivos biformes possuem duas formas, uma para o masculino, uma para o feminino. O homem é bonito, a mulher é bonita. Então, eu tenho bonito finalizado com o para qualificar o homem e bonita finalizado com a para qualificar a mulher, para caracterizar a mulher. Então, observem, por favor, que a palavra bonito, o adjetivo, foi flexionado quanto ao gênero, ok? Ele concorda com o feminino ou com o masculino nesse caso, mudando a finalização. A blusa é vermelha, o casaco é vermelho. Então, entendam, adjetivos biformes, duas formas. Ele tem uma forma para o feminino, ele tem outra forma para o masculino. E o uniforme é a mesma forma. A mesma forma para o feminino, a mesma forma para o masculino. Prestem atenção. O menino está feliz, a menina está feliz. Não interessa se é feminino ou se é masculino, a palavra continua a mesma.
a característica continua a mesma. O oceano é azul, a blusa é azul, então continua a mesma coisa. Tem uma observação para vocês aqui. A princípio, os adjetivos terminados em E, Z, M e L são adjetivos uniformes, ou seja, apresentam a mesma forma. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Prestem bem atenção neles, tá bom? Ok. Então, aqui nós temos o plural dos adjetivos simples. Quando você acrescenta, nós já estamos falando de flexão de número dos adjetivos, tá? Eles seguem a mesma regra, praticamente, dos substantivos. Você vai acrescentar o S ou outras terminações para concordar. Quando uma coisa, nós estamos falando de apenas uma coisa, com apenas uma característica, nós estamos falando de apenas um substantivo, eu tenho que concordar com esse substantivo no singular. Nós estamos falando de 2 substantivos ou mais, eu tenho que concordar com esses substantivos no plural. Então, flexão de número dos adjetivos, singular ou plural. Então, aqui eu tenho algumas regrinhas do plural dos adjetivos simples, certo? Os adjetivos, nesse caso, terminado em M, o plural vai para NS, bom, bons, comum, comuns. Adjetivos terminados em A, E, O, U, acrescenta apenas o S no final. Bonita, bonitas, leve, leves, grosso, grossos, cru, cruz. E assim por diante, vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Podem printar esses esquemas que eles são maravilhosos para que vocês consigam assim transformar as palavras que forem necessárias na prova de vocês. Aqui nós temos o plural dos adjetivos compostos, assim como eu trouxe para vocês dos substantivos, eu também trouxe algumas regras dos adjetivos compostos no plural. A regra geral diz que apenas o último termo se flexiona. Eu sempre vou mexer apenas com a última palavra do plural dos adjetivos compostos, certo? Por exemplo, ultravioleta, ultravioletas, super interessante, super interessantes, sociocultural, socioculturais. Quando eu tenho hífen, eu só mexo na última palavra. Não existe anglos germânicos, existe anglo-germânicos. Então, eu vou mexer apenas na última palavra. Bom, vocês sabem, né, que tem até a semana que vem, a sexta-feira da semana que vem, dia 26, se não me engano, não me falha a memória, para entregarem todas as atividades do capítulo 1 e 2, que vai ajudar a compor as notas de vocês como atividades e também como revisão. Sendo que, junto com este vídeo, está indo uma revisão para vocês. É muito próxima daquilo que eu vou cobrar na prova. Então, tirem as dúvidas de vocês, todas as dúvidas que vocês tiverem na nossa próxima aula online, ok? E não guardem para vocês nenhuma dúvida, por favor. Até a próxima aula.